Eu saúdo meus caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo 17 de novembro de 2024, às 12 horas e 45 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dizer 3 benditos em nome do Senhor, para nós iniciarmos o trabalho de hoje. Hoje vai ser diferenciado o trabalho, né? Ensinar coisas novas para os irmãos, né? Vamos dizer 3 benditos. Um em nome do Pai, outro em nome do Filho, outro em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga forte comigo, Israel, toda a Palestina, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira, que o Senhor toda a vida deu a vitória para Israel, né? Israel nunca vai perder uma batalha. Israel, os Estados Unidos, nunca vai perder, porque tem Deus como bandeira, né? O Senhor é a bandeira deles, né? Então vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus, né? Eu me alegro muito junto com Israel, porque sou filho de Israel também, sabe? Espiritualmente temos a mesma linguagem, né? Que o israelita tem, né? Servimos o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Hoje eu quero contar uma história real de 70 anos atrás, a nossa vida real de 70 anos atrás, como é que nós vivíamos, como é que acontecia e como está no dia de hoje. Temos que lembrar as coisas antigas de onde nós viemos, né? Então, vamos para a história. Hoje vai ser diferente. Hoje não vou falar Bíblia não, né? Vou falar história, né? Como era o povo antigamente, né? Antigamente, a pessoa chegava numa casa, às vezes até tinha umas pessoas, mulheres, crianças, a casa de barro ou de pau a pique, coqueiro, né? E forrado de palha, de coqueiro. Corria para dentro da casa, a mãe falava para o meu filho: filho, fala que aqui não tem ninguém, não tem gente. O filho olhava pela fresta, pela uma frestinha daquela parede de barro ou de pau a pique e falava: aqui não tem gente. Minha mãe mandou falar que aqui não tem gente. Não tem como, eu estava falando, né? A pessoa saía sorrindo e ia embora, né? Então, aquele tempo era tempo da inocência. Aquele tempo de 65 a 70 anos atrás não existia vereador na prefeitura, não, viu? Não existia vereador. Era só prefeito e vice-prefeito. Eram 2 pessoas. Um intendente e um superintendente, né? Então eram 2 pessoas somente. E nos bairros, nos interiores, existia quarteirão de bairro. É um senhor, como se diz na escritura, um centurião. Aquela pessoa cuidava do bairro. Se precisasse de alguma coisa da prefeitura, quem ia atrás era ele. Se precisava de uma ordem de autoridade, era ele. Se precisava mexer em alguma coisa, até mesmo delegacia, era ele que apresentava, ele era o representante do povo. Precisasse arrumar uma estrada, alguma coisa, quem mexia na reunião do povo era o quarteirão de bairro. Se tinha um casal brigando, ele ia fazer a obra de crente, que hoje muitas vezes até mesmo os crentes não fazem. Ele ia na casa, ia aconselhar o casal para fazer a paz.
Então, meu prezado, aquele homem trabalhava como um fiel cristão, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a Escritura, né? Então o povo tinha muita inocência. Para arrumar uma estrada, alguma coisa assim, uma ponte, não existia máquinas. Se reunia o povo manual, e quem cuidava dessa reunião, controlado juntamente com a prefeitura, era o quarteirão de bairro, o centurião do bairro. E a prefeitura tirava a licença e convidava o povo, saía convidando de casa em casa, reunia o povo com picareta, enxadão, enxada, pá e cavadeira, carrinhos, alavanca, marreta, cunha, se fosse preciso, traçador. E arrumava a estrada através daquele mutirão. É tudo feito manual. As primeiras caçambas de puxar terra que saiu, antes das caçambas, vamos falar antes das caçambas, se puxava a terra numa charretona, roda de ferro, chamada gaiota. Puxava a terra para arrumar a estrada. Com o animal, com as gaiotas, o carro de boi. Depois, quando saiu os primeiros caminhões da prefeitura, ele não levantava a caçamba, não. O meio da carroceria do caminhão era uma cunheira, que nem uma cunheira de uma casa. Ele abria a tampa lateral e puxava a carga de enxada. Virava o caminhão do lado, puxava outra banda também, de enxada. Então o povo em tudo tinha a dificuldade, mas tinha uma grande riqueza: o amor, a honestidade, a sinceridade, a união. Era um povo. Então, meu prezado, não existia aposentadoria, não, o povo, a pessoa trabalhava até quando não dava mais, até quando caía, quando não aguentava mais. Quando caía, os parentes pegavam e levavam para se tratar. Remédio caseiro, mas não usava remédio de farmácia, assim, muito pouco. Mas era remédio caseiro. Muitas das pessoas, quando caíam, já estava passado de 70 anos, 75, quase 80 anos, trabalhando, puxando enxada, fazendo todo o serviço da roça. Levava para casa dele poucos dinheiro, ele falecia, já estava no final. Então, não existia saúde pública, é tudo no peso do dinheiro, é tudo no peso do dinheiro. Quando uma pessoa precisava de ser levada uma pessoa ao médico, não existia condução que nem existia de hoje, ambulância, outros veículos. Era levado numa rede, chamava banguá. Colocava um pau, armava com aquela rede, põe uma pessoa dentro da rede, pegava uns dois homens aqui na frente e os dois lá atrás. E ali passava por perto de uma casa, num lugar, numa residência daquela, com foto. Ei, tá precisando de uma de mão? Ele falava uma de mão. É uma força. Ali, aquela pessoa parava o que estava fazendo e acompanhava para ajudar a carregar. Mais na frente, o outro parava também o que estava fazendo, deixava tudo para ajudar, levar. Quando chegava de uma altura da viagem, estava sobrando gente para ajudar a levar. Da mesma maneira, quando morria uma pessoa, naquele tempo, os primeiras vezes, era levado na rede, enterrado numa rede. Mas da mesma maneira, saía pouca gente e chegava muita gente, porque o povo deixava tudo e acompanhava
ele tinha aquilo por prioridade, em primeiro lugar, atender aquela pessoa. É o que Deus fala: amarás o Senhor teu Deus primeiramente todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. É o que fazia. Era a origem de Deus, natureza de Deus, descendência de Deus, sem saber. Quando um passava pelo campo do outro, por uma roça, por um pasto, e via muito sujo, a pessoa sem posição de limpar, eles iam, se comunicava ao quarteirão e saía para fazer uma surpresa para aquela pessoa que estava ali. Fazia um mutirão, juntava todo aquele grupo pessoal, limpava aquela lavoura, ou limpava aquele pasto. Ninguém tinha falta de nada, porque tudo por comum. Estava faltando alimentos, saía naquela coleta, juntava. Era irmãos, verdadeiros irmãos. Mas aquele tempo não tinha essas coisas que tem hoje, maquinário, comunicação, tanta coisa assim. Depois que passaram a fizeram o caixão também, se tornou a mesma maneira. Aumentou a tarefa a mais por causa que tinha que fazer o caixão. Mas enquanto uns faziam o caixão, outro povo ia até o cemitério, abrir a cova, não tinha coveiro, era a própria comunidade que abria a cova. Só marcava o lugar, chegava, mostrava o lugar, a prefeitura mostrava o lugar cindido e as pessoas abriam a cova, o próprio povo. Depois juntava aquele caixão e fazia o mesmo, acompanhava até o destino final, se portava. Muitas vezes, se a distância que dava para ir a pés, ia a pés, ou pelo contrário, numa carroça, numa charrete, mas o povo não deixava de acompanhar, e o pedestre acompanhava. E quando uma cobra, cascavel, jararaca ou alguma outra cobra venenosa picava uma pessoa, o amigo pegava uma lasca de fumo, que tinha um fumo de cortar com um canivete, enfiar, para colocar na paia para fazer o cigarro. Cortava uma lasca, um pedaço daquele fumo, tocava na boca, mastigava e ia chupar o lugar do ferimento da cobra, chupava e cuspia, chupava e cuspia, chupava e cuspia, até tirar todo o veneno da cobra que estava no corpo daquele amigo, daquele irmão. Os dentes da boca da pessoa caía tudo, mas salvava o amigo. Você vê que amor. Ficava sem um dente na boca, mas tinha o prazer de salvar o seu amigo. Então, meu prezado, o povo, quando ia para a cidade, andava em fila, um no rastro do outro, com medo de ser atropelado por carros, por alguma coisa, de alguma perseguição, algum atropelamento.
era bem diferente do povo de hoje, né? Para ir pescar ou caçar, a pessoa às vezes andava 4, 5, 6 léguas para ir convidar um amigo para ir caçar. 6 léguas, sabe quantos quilômetros dá? 48 quilômetros para ir, 48 para voltar, para depois ir caçar. Um dia para ir, um dia na casa do vizinho, outro dia para voltar 3 dias, para depois ir caçar. O outro também fazia o mesmo, para vir na casa dele para ir caçar. Você vê que amor que tinha para o próximo. Que preço saía essa caça ou que preço saía essa pescaria? Que sofrimento. Então, meu prezado, tudo por amor, demonstrando amor, inocência. Eles davam dinheiro a juro e tomavam dinheiro a juro. Os documentos, sabe como que era? Umas notonas promissórias assinadas. 3 pessoas distintas de confiança, de testemunho. E um fio de barba colocado numa caixinha de fósforo, entregado. Na linguagem deles, que se ele negasse a negociação, não pagasse a conta, o outro queimava aquele fio de barba, acabava o caráter, a honra do homem. Mas todos os homens que faziam negócio cumpriam, não falhava um. Tudo responsabilidade, caráter e honra. Era mais do que os crentes de hoje. Dava não é só de 10-0, de 100% dos crentes de hoje na fidelidade, na lealdade, no amor, na simplicidade, na qualidade no trabalho. Eles eram fiéis. E quando aquele tempo os homens, os meninos, rapaziada, primeiramente eles usavam camisolão de alta baixo. Não era camisa e nem calça, era uma camisola. Batia para baixo do joelho, aquele roupão. Aquilo era a veste dele, é um calção só por baixo e aquela camisola. Depois passou as crianças, os rapazinhos, crianças, usar carçolão de suspensório. Os meninos iam no mato para defecar, pegavam aquele carçolão, pendurava aqui a haste e pendurava na garra do pau. A inocência era tanto que saía, esquecia da calça, do calçolão dele pendurado no garra do pau, seguia nu. Quando estava chegando em casa, os pais, as mães, os irmãos olhavam. Aonde está teu vestido, menino? O menino virava na carreira para trás. Descobria que estava nu, estava no Adão inocente. Na inocência de Adão, lá no princípio. Hoje em dia, não existe mais aquele tipo de pessoa e ninguém volta mais àquela inocência que era. Que não teria pecado como tem o pecado no dia de hoje.
Eles tinham as crianças, quando chegava uma pessoa de mais idade, um ancião, na casa. A rapaziada, os rapazes, moças, crianças, adolescentes, tinha que aproximar até o mais velho e pedir a benção em nome do Senhor. Ensinado pelos pais que já foram criados naqueles mesmos costumes. Pedir a benção aos mais velhos, que se dizia na mente deles, o mais velho conhece mais, ele é o nosso ancião. Respeitava as pessoas mais idosas e tomavam a bênção do mais idoso, e Deus ouvia e Deus atendia, por causa da inocência e por causa da consideração de buscar a tradição das coisas, as coisas antigas, a inocência. O padre, que significa o sacerdote, ele vinha de ano em ano a buscar o dízimo da igreja. Numa charretinha, quase não tinha nem pneu naquele tempo, né? Charrete de pneu, charrete de roda de ferro mesmo. Eu já vi muitas vezes assim. O padre aproximava distância longe, que olhava, que conhecia por causa da batina, da veste sacerdotal dele, da batina dele, que ele usava naquele tempo, mas com a cor de vinho ou preta, dois tipos que ele usava, aquela batina de alto a baixo, que a veste preta ou cor de vinho. Saía correndo todo mundo, nós saía correndo. Aí chegava até o padre, dobrava o joelho e pedia a bênção em nome do Senhor. O padre pulava da charrete, da carrocinha dele, e vinha com aquela maior alegria, aquela alegria que estrondava no coração do sacerdote por ver todo mundo querendo uma benção, todo mundo pedindo uma benção. Ele abençoava todos. Chegava na casa, fazia a oração, a homenagem dele, e pedia e lembrava do dízimo. Já falava, hoje eu estou prontamente a levar o dízimo da casa de Deus, se me der. Um dava o arroz, outro dava o feijão, outro dava o café, outro dava o milho, o que tinha de dízimo, dava ali. Uns davam uma lata de 20 litros, outros davam uma saca de cereais de 60 quilos, baseado 4 latas daquela, de 20 litros. Outros davam uma leitoa, um porco gordo, ou umas galinhas, alguma coisa. Ninguém ficava sem dar nada, mas cada um dava alguma coisa. E muito situante, fazendeiro, davam até boi de corte para a festa da igreja. O padre arrecadava para a igreja, para fazer a festa e arrecadar alguma coisa para a igreja. E Deus abençoava tanto e multiplicava tanto que ninguém tinha falta de nada, sobrava de tudo. Tinha que tirar a mercadoria mais velha da tulha para poder pôr outra nova. Por quê? Sobrava, produzia, punha mudança. Por quê? Mesmo sem conhecimento que o dízimo seria 10%, mas ele entregava aquilo que chegou ao alcance do entendimento,
em qualidade de dízimo, e Deus recebia como dízimo da inocência. Então, meu prezado, era crente, cristão fiel, sem saber que era. E quando saiu também o primeiro caminhão que saiu, que usava em combustível, teve antes o Tigre, o Reus, depois veio Marta Rocha, da linha Chevrolet, Marta Rocha. São os primeiros veículos que saiu no Brasil, que chegou no Brasil, foi isso. Os primeiros caminhões que saiu, Tigres, Reus e outros de açote, não tinha pneu, era roda de ferro. Quando o caminhão estava movimentando, andando na estrada de chão, com distância de 15 a 16 mil metros, escutava os unidos, o ruído da roda do caminhão, porque aquela roda era um ferro ocado, tipo uma roda de máquina de trem de ferro ou uma motriz de uma máquina de esteira. Então era uma motriz, né? A roda era uma motriz, era oca, mas muito bem reforçada. As mulheres só tinha parto normal por mão das parteiras que cuidavam das mulheres. Eram as parteiras. Não era como o dia de hoje, que tem que ir no hospital, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, tem que fazer até cirurgia cesárea, fazem, né? Antigamente não tinha, muitas mulheres morriam, porque esperavam um parto normal e ela não tinha parto normal, ninguém entendia de nada. A mulher morria no parto. Que tem mulher que não pode ter parto normal, né? Tem bacia fechada, né? Então, meu prezado, aquele tempo não tinha esse conhecimento, não tinha essa ciência, a pessoa morria. Os padrinhos e as madrinhas tinham prazer e honra em acompanhar a educação do seu afilhado, o crescimento do seu afilhado, o desenvolvimento do seu afilhado. Era como uma segunda pessoa dos pais. Se tivesse de corrigir, a correção do padrinho ou da madrinha era a mesma coisa que se fosse o pai ou fosse a mãe, porque estava lá na hora do batismo, seguindo a mesma promessa diante do sacerdote. E com isso Deus abençoava. Nenhuma pessoa seguia a caminho mau quando era bem abençoado pelo padrinho e pela madrinha e bem corrigido. Trilhava em caminho reto, porque tinha guia, tinha os anjos da igreja que acompanhavam a vida dele, o padrinho e a madrinha, os fiéis da igreja.
Pela fé, quando estava em apuro, fazia a fé, às vezes, em apuro, por uma doença, por uma causa difícil, causa da justiça, alguma coisa assim como hoje em dia é levado até a igreja, os crentes, levar até a igreja, né? Naquele tempo não tinha esse conhecimento, não tinha esse tanto de igreja que tem, igreja dos crentes, era a igreja católica, longe, difícil. O que eles faziam? Até mesmo quando dava uma seca, temporal de seca, ia secando cafezal, laranja, laranjal, pomal, todo dia secando. Promessa. Fazia uma promessa, fazia uma novena, 9 dias de oração. Todo dia, que nem o Marcelo, naquele horário. O rezador de terço vinha. Ele vinha às 9 vezes. Deus atendia, não ficava sem receber. Recebia, porque Deus nunca falhou. Deus é um homem que nunca falhou, nem no céu e nem na terra. Quando estava em fase de apuro, com meu pai, teve picado de cobra cascavel 2 vezes, outra vez de urutu cruzeiro, lutou de todo tipo, fez promessa de ir na cidade de Aparecida do Norte e subir a escadaria da igreja de joelho, e recebeu a bênção. Foi 3 vezes, subiu 3 vezes lá, todas as vezes foi picado, subiu aquela escadaria, conseguiu escapar com vida do veneno da serpente. Saía sangue pelos polos do corpo, pelo rosto, pela pele, sangue vivo, passar um pano assim, só saía sangue. Escapou com vida. Por quê? A fé, a honestidade, a lealdade, a verdade é o que falta muitas vezes no nosso dia, se nós nos corrigirmos. Muitas vezes somos todo vida torta, todo falho, mal pagador, depois queremos receber do Senhor. Tratamos e não cumprimos, compramos e não pagamos, falamos e não cumprimos, vivemos contando piadinha, fazendo gracinha para fazer os outros sorrir naquilo que não é graça, e depois queremos receber do Senhor, né? Mas aquele tempo não era assim. Aquele tempo era um tempo de muita honestidade e de muita atenção. O pai e a mãe que arrumava o casamento para os filhos. Com 20 a 22 anos, o filho, a filha. Daí o pai ia arrumar um casamento, uma noiva para o filho ou um noivo para a filha. Os pais e as mães iam na casa de outra pessoa de confiança para pedir o casamento do filho, ia conhecer a moça nos dias do casamento. E vivia muito feliz, e tudo corria bem, tudo dava certo. Porque o temor do Senhor estava ali, o princípio da sabedoria. Então, meu prezado, esses são
a minha despertação do dia de hoje. Espero que todos possam entender que estamos vivendo uns dias modernos. O dia que estamos vivendo, dia de muita confusão, muita abominação, muita fragilidade. Diz o Senhor: no mundo só tereis aflição, e dias de aflição. Por quê? Tudo que você vê no dia de hoje é com interesse. Você não vê uma pessoa que entrou na política e sai, entra na política, trabalha na prefeitura, ou no estado, ou para a nação, no Distrito Federal. Ele entra e sai só com o total do salário dele. Ele sai levando mais uma cangaia de dinheiro. Ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma, o qual Jesus Cristo falou. Que adianta o homem ganhar ou granjear o mundo inteiro perdendo a si mesmo? Colocou o ladrão dentro do coração, o desviador de verba, de dinheiro, o espírito de Judas dentro do coração. Então muitas vezes até é crente, mas é daqueles enganador, mentiroso. Tem uma obra de construção que ela vai custar 100 mil reais. Ó, eu te pago os 100 mil reais e tu assina pra mim aqui 400. Eu vou te pagar agora, tá? Você me assina 400 que eu te pago os 100 aqui. Assina 100 lá e 300 vai pro bolso para dividir com o ladrão. Só que lá em cima está registrado: eu fui garimpeiro. E 20 pessoas no garimpo, tirando 10 gramas de ouro. Cada um vai pegar a sua parte, dividida, tirando a despesa e pegar a sua parte. Ninguém a mais e ninguém a menos. Dividido aqui. Ninguém rouba. Se roubar também entra no estanho. Lá não para. A lei do garimpeiro não permanece lá. Povos muito honestos. Mas por que eles é perseguido? Por causa da honestidade não tem nem um garimpeiro. Mas o ladrão está por aí roubando os ouros. Ladrão federal rouba tudo o ouro da nossa nação. Não sabe para onde vai e na nação não fica nada. A lei que abriram só para beneficiar eles e a nação rapelada, como diz o profeta Isaías: o vosso tesouro passarão aos estranhos, serão levados cativos, né? Então, meu prezado, são estes os meus ensinos, e para não ficar só nos meus ensinos, eu quero deixar uma bênção para Israel, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, a França, a Inglaterra, Portugal, né? Gente boa, né? Gente muito estima os portugueses, né? Também.
para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, para Moçambique, para o Japão, para a Indonésia, para o Paquistão, para todos os países, até mesmo os que não conhecem ao Senhor. Ele ainda não conhece o poder, a bondade e a misericórdia deste nosso Deus, que ela é infinita, esse amor infinito. Vamos deixar uma bênção para eles, para que Deus possa entrar nesse país deles, na casa deles, e abençoar, e proteger, e prosperar, livrar da enfermidade, livrar de todo mal e revelar a graça bendita do Senhor Jesus Cristo na mente deles, para que possamos ser um em Cristo naquele grande dia, né? Então vamos deixar uma bênção para todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.